Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Opa, calma, você não deu play no lugar errado, hein? Vamos colocar ordem nas coisas por aqui. Sejam muito bem-vindos à sua sessão quinzenal do Cinema em Mente. E hoje a gente não vai estar sozinho. Pra falar de música, a gente chamou aqui pra ajudar a gente e com muita honra, a gente anuncia uma parceria com a galera do podcast Acorde, Música e Psicanálise. E o filme que a gente vai falar hoje é Eduardo e Mônica. Isso mesmo, aquele que transforma em imagem a famosa música do Legião Urbana. A história você já conhece, né? Eduardo, um jovem de 16 anos, mais introvertido e bobão, conhece a Mônica, uma mulher independente cheia de atitude. E aí tudo muda quando, mesmo com todas as diferenças, eles se apaixonam perdidamente. Pois é, então vamos nos apresentar. Eu sou o Lincoln, comunicador social, e, mano, cada obra que passa eu me apaixono cada vez mais pela Alice Braga. Meu nome é Stephanie, sou psicóloga e professora universitária e não fiz medicina nem falo alemão. Vambora? Vambora depois da vinheta. Pega a pipoca e vem com a gente. Seja bem-vindo ao Cinema em Mente Podcast, com Stephanie Krieger e Lincoln Brevilieri. Hoje aqui num bate-papo, né, com nossos amigos aqui do Acorde, onde a gente vai procurar conversar um pouquinho, olhar, né, cada um na sua forma, para uma música que depois virou um filme muito gostoso de assistir, que é o Eduardo e Mônica. Acho que a música a maioria deve conhecer, né, mas hoje, para bater essa bola aqui, um pouquinho lá, um pouquinho cá, né, a gente vai cobrir, né, o nosso material com essa história aí que já tem algumas décadas, né, que acompanha a gente. E acho que para começar, né, assim, é legal a gente falar um pouquinho como é que a gente se sentiu, né, o que a gente acha da música, né, como é que a gente se sentiu vendo o filme. Eu vou começar então falando, né, já que me botaram aqui com essa responsabilidade, já vou de uma vez, né. A música eu adoro já há muito tempo, né, assim, a gente tava até conversando aqui em off, ela é gostosinha de ouvir, a gente quer acompanhar aquela história, né, ela vem já com uma pergunta mais ou menos, né, ali pra fazer a gente pensar, né, será que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E, né, isso depois se traduziu num filme que vai contar exatamente a história desse casal, Eduardo e Mônica. E o filme, assim, né, a gente acha que não vai ser tão diferente pra gente que conhece a música, né, mas traz umas nuances novas, pelo menos fez a gente pensar bastante aqui. E, além de ser, né, com dois grandes nomes do nosso cinema, né, Alice Braga e Gabriel Leone, né, e um filme super gostosinho de assistir, que, de novo, né, a gente quer mais uma vez acompanhar a história desse casal. Então, pra mim, foi muito gostoso, né, assim, ver o filme novamente, já tinha assistido, pegar a música, olhar pra letra com cuidado, porque aquela música que a gente já canta de cor há milênios, né, mas a gente pegar e olhar pra letra traz sempre uma impressão diferente. Então, pra mim, só de olhar pro nosso material já foi super gostoso. E aí, queria saber um pouquinho de vocês aí do Acorde, como é que foi? Então, antes de começar, acho que seria legal a gente trazer o porquê também de juntar, né, Acorde e Cinema em Mente. Boa. A gente tem um elo em comum, que é o Anderson, né, o Andy que faz a edição para nós. Então, o Andy tá conosco no projeto desde o início, e aí o Andy um certo dia falou: Ricardo, eu vou fazer também outro podcast agora, fazer a edição para eles, tudo. O Andy faz a apresentação pra gente também, e ele falou: olha, o Cinema em Mente, vocês falam de música, eles falam de cinema. Eu falei: pô, legal, uma hora a gente podia fazer uma coisa junto, que tá acontecendo hoje aqui. E no caso, vem muito a calhar porque é cinema, a gente vai falar de um filme, mas é um filme originado em uma música. E essa música faz parte da nossa história, né? Da história aqui do Brasil, né? Uma das músicas mais populares aí do século XX, né? Eu diria que tá entre as 10 mais escutadas de uma das bandas mais escutadas, né? Do século XX, final do século XX lá, que é o Legião Urbana, né? A gente já fez Tempo Perdido aqui no Acorde, agora a gente vai se debruçar sobre Eduardo e Mônica. E é lindíssimo porque a primeira frase já é muito psicanalítica, psicológica, né? Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Então, eu queria chamar vocês para falar um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho desse início, dessa música, né? Dessa frase, das razões do coração. A gente
inclusive também nesse momento a gente tá focado, né, em fazer uma série sobre relacionamento, sobre amor. A gente já falou de amor aqui em algumas situações. E amor, né? Amor, coração tentando ditar as coisas ali, e coração com razão parece não ser uma coisa tão permeável, mas é disso que a gente vai falar aqui hoje. E pegando essa tua fala, né, acho que é uma coisa que durante muito tempo foi ficando colocada mesmo, né, em oposição. Razão versus emoção. E será que dá pra ser assim, né, nas nossas escolhas? Será que dá pra fazer essa oposição realmente? Inclusive, eu acho que isso já é um spoiler do que a própria música vem a oferecer daqui pra frente. Tanto essa pergunta é emblemática e permeia muito os sentimentos humanos, que a própria melodia, a própria letra não chega a nenhuma conclusão. Porque lá na frente ele vai repetir essa pergunta de uma outra forma, né? E isso eu acho de uma genialidade tão grande, sabe? Eu acho isso perfeito. Mas você sabe que, iniciando essa nossa reflexão, que tem milhões de caminhos, e tomara que a gente consiga escolher vários, percorrer todos, porque todos, na minha opinião, são interessantes, mas antes de começar a percorrer esses caminhos, se vocês me permitirem, eu quero fazer uma menção a algo muito interessante, muito genial, que tem a ver com o que o Ricardo acabou de explicar, essa junção de nós, né, dos dois grupos nesse episódio, que eu acho que vem muito a calhar neste filme que advém dessa música, que é uma espécie de uma metalinguagem artística, que é óbvia, mas é tão rica e é tão interessante, que eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada nisso, pra gente não perdermos de vista sobre o que nós estamos fazendo. Veja, uma rapidíssima introdução só para eu chegar onde eu quero, né? A música prescinde das palavras. Vamos partir do óbvio, né? A música não precisa da palavra para se fazer inteira. A música é uma comunicação artística bastante eficiente, que ela por si só, os sons organizados dão conta da sua mensagem. Basta pensar, sei lá, em das 41 sinfonias de Mozart, não tem uma palavra lá no meio, né? No entanto, é uma das coisas mais geniais que a humanidade já fez, etc. Mas essa junção da música com as palavras também faz parte desde que o ser humano começou a concatenar os sons, essa junção é feita. A história da música ocidental nos comprova isso. Mas chegando na nossa contemporaneidade, na nossa música popular brasileira, o que eu acho interessante de pensar, e a gente já mencionar desde já, é que a nossa música popular, ela não é necessariamente descritiva. Pensem nas últimas 10 músicas que vocês ouviram no rádio nesses últimos dias. A maior parte das músicas não contam uma história de forma muito narrativa, né? Sei lá, Águas de Março, Tom Jobim, é pau, é pedra, é o fim do... Não está contando uma história classicamente, uma narração clássica. São impressões, são pontuações. Esta música, composta pelo Renato Russo, e como já foi dito pelo Ricardo, pela Stephanie, pelo Lincoln, faz parte do imaginário brasileiro há pelo menos 3 décadas, né? Ela é da década de 80 e é uma das músicas mais conhecidas. A minha geração, por exemplo, tem ela como uma das peças mais conhecidas que a gente, né, tem na nossa cabeça. Ela destoa um pouco desse sentido, porque o Renato Russo faz ali uma narração um pouquinho mais clássica. Ele vai contando a historinha, né, do Eduardo, da Mônica, que aliás é uma característica do Renato Russo. Lembremos de Faroeste Caboclo, que na minha opinião é quase que um longa-metragem, né? Ele conta toda a saga do rapaz lá, que inclusive virou filme também, né? Também. Mas assim, então essa música, Eduardo e Mônica, ela vai diferente nessa média que a música brasileira tem, porque ela realmente conta a história. Mas aí a menção que eu queria fazer é que conta a história, mas também não conta completamente a história. Vai delineando a história, mas tem lacunas. E onde eu queria chegar? Eu que escuto essa música desde muito jovem, a Mônica que tinha na minha cabeça e a música permitia que eu construísse, porque como eu disse, não fecha todos os aspectos da história, não tem nada a ver com a Mônica do filme. Eu criei na minha cabeça se pegasse 100 mil brasileiros que gostam da música, você teria 100 mil Mônicas e 100 mil Eduardos, porque a música permitia, né? A música ia dando certos delineamentos dos personagens e da história, mas deixava em aberto. Quando o filme vem e mostra a sua proposta, é muito interessante, porque primeiro é muito corajoso, né? Vai mexer com esse imaginário de todo mundo, assim, puseram a mão num vespeiro ali, mas de uma forma muito, na minha opinião, de uma forma muito, com muito talento, porque a gente reconhece e ao mesmo tempo a gente não rejeita, né? De certa forma, depois que você assiste o filme, o Eduardo começa a ter uma cara comum para todos e a Mônica também. Eu acho interessante essa menção e
essa metalinguagem. E por último, lembremos que o filme, mais do que a música, ele cita arte o tempo inteiro, né? Os grandes momentos do filme, quando ele vai conquistar ela, então ele... Não vou ficar dando spoiler aqui pra quem não assistiu o filme. Mas é sempre... ou tem a música, ou tem as artes plásticas, é sempre pontuado por arte. E isso eu acho muito louvável, né? Por isso que é um filme tão interessante. E, bom, e a música é a música nossa. É perfeito, né? Eu acho que você tocou num ponto, né, que quebrou completamente a Mônica que eu tinha ali na minha representação. Só que é isso, depois a gente compra a ideia, né? Minha Mônica era muito menos rebelde, né? Era mais cool. Mas depois que a gente identifica na personagem do filme, né, os elementos da música, ela vai ganhando aquele contorno, né? Então, brilhante tua colocação. É realmente uma historinha que o filme vai traduzir, vai preencher algumas lacunas, né, de uma forma brilhante e cuidadosa, né? Cuidadosa com essa memória, né, que a gente tem enquanto sociedade. Porque cultura é isso, né? Uma construção nossa, também não pode a gente jogar no lixo assim, né? Muito boa a colocação. E aí eu tenho o meu lado roteirista de gaveta, ele entra em ação. Se a gente for analisar a letra como uma estrutura de roteiro, é muito comum a gente parar pra pensar que a Mônica cai nesse imaginário por um pequeno detalhe. A gente não tem informações concretas sobre ela. Já isso não acontece com o Eduardo. O Eduardo é o típico adolescente, 18 anos, querendo curtir a vida e tudo mais. E aí o filme acrescenta umas nuances que a gente vai falar no outro bloco, que, enfim, dá essa cara um pouco mais sóbria pra ele. Mas ainda assim, em termos de estrutura de roteiro, a música apresenta um Eduardo muito mais próximo da nossa realidade do que a Mônica. Uma frase que fica muito marcado isso é que o Eduardo tem 16 e a Mônica é de Leão. Qual a idade dela? Nunca saberemos. Mas eu acho que faltou um negócio. Como assim? Vocês não falam alemão? Não acredito. É uma coisa tão normal no nosso dia a dia. Tem algumas cenas, né? Então essa dá pra dar o spoiler, que a primeira cena do filme começa com ela voltando de uma noite e aí ela para num boteco e pede um conhaque. Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele tá ali acordando, como começa a música, né? Então eu fiquei deitado, viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Então a primeira cena do filme é essa. Ela voltando da noite, né? De madrugada, cedinho, chega num bar, pede um conhaque, enquanto o Eduardo, todo sonolento lá, acorda que o avô... Tomando leitinho. Tomando leitinho. E é uma cena que já remete muito forte pra mim na letra. Né? De tipo, começamos a história nesse ponto, ela pede um conhaque e ele acorda. E disso pra frente, vamos contando a história. Eles usam a letra da música como base do roteiro. Tem muita coisa que acontece ali que não necessariamente está no roteiro, mas pra construir os personagens, principalmente. Mas é muito gostoso, né? De assistir e ver essa junção e todas as citações que vão aparecendo da música no roteiro, nas situações do que acontece. Ele fala, isso aqui é aquela parte da letra, isso é aquela outra parte da letra. Eu acho que é uma sensação, né, de sutileza, mas que dá um aconchego, né, pra quem conhece a música, né? Assim, dá aquela identificação, né, com o personagem. Tem uma coisa da relação do roteiro com a música que é bem interessante, que certamente vocês perceberam, mas acho que vale a pena mencionar, é que assim, quando inicia o filme, a gente escuta a melodia da música, Eduardo e Mônica, instrumental. E aí o filme, ele é uma sequência de citações musicais. Como eu disse, o próprio personagem do Eduardo canta muitas vezes, eles cantam. Todas as fases, as cenas mais catárticas tem uma música de fundo, uma música conhecida de todo mundo e tal. Mas a música, efetivamente, só aparece no final. Depois que, teoricamente, já acabou o filme, né? E isso é legal. Exatamente isso que o Ricardo acabou de falar. A gente vai vendo o filme e a gente vai sentindo o roteiro se aproximar daquilo que a gente conhece, mas de uma forma muito... não tá tudo dado. O filme constrói em cima, né? Toda a relação do Eduardo com o avô, que na música a gente só sabe que o avô joga futebol de botão com ele. No filme, pra quem assistiu o filme, eu tô aqui cheio de dedos, eu não sei o quanto que a gente pode entregar algumas coisas. Eu queria fazer uma pontuação de uma cena logo no começo, talvez
talvez as pessoas fiquem com raiva. A Pode, cena em que a pode. Mônica, que a gente descobre vontade. quem é a Mônica, é uma das cenas mais fortes que tem loja no começo. É a cena que ela tá dentro do carro com a irmã e a mãe pra ir fazer homenagem ao pai falecido, né? E jogar as cinzas no lugar que elas tinham decidido. E que naquela cena linda do carro, que a mãe e a irmã começam a tratar de assuntos que pra ela deve ser tão dolorido, mas tão dolorido que ela não aguenta. E ela pega e o carro em movimento e ela burla o combinado entre as três e ela sozinha, sem que as duas percebam, ela solta as cinzas do pai. Essa cena ela é de uma potência gigantesca, porque mostra assim a dinâmica da família, aquele momento de muita dor pra ela, mas mostra quem é ela, né? Pra mim, nessa cena, a gente finalmente leva um susto. Fala, opa, essa é a Mônica que o filme retrata. E o filme vai ser coerente com essa cena. Eu acho que faz jus a isso. É porque vem uma Mônica desprendida, né? E até ali um pouco impulsiva, né? Que vai com o momento. Até por isso que ela burla, né? O combinado que tinha com a mãe e com a irmã. E que é o que você falou, ela vai apresentar isso o filme todo. Mas tem uma coisa curiosa nessa construção da Mônica também, porque ao mesmo tempo que ela é essa personagem mais rebelde, mais desprendida, né? Esse espírito livre, a gente pode dizer, ela também é essa pessoa culta, que conhece, né, assim, bandas, né, mais alternativas, né, que fala o alemão dela, que tá fazendo, né, terminando um curso de medicina. Então, eu acho que é uma violação, talvez, do que a gente espera, né, dessa pessoa, assim, tão rebelde, né, e tudo mais. Então, eu acho que, assim, particularmente, eu acho que a Mônica do filme, ela já é, por si, uma personagem interessantíssima, por conta dessas várias, né, facetas que ela vai apresentando. Bela Lugosi's dead. E é interessante, né? Porque na música cita isso, né? Então, ela gostava do Bandeira, do Bauhaus, do Van Gogh, dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud. Rimbaud, que outro dia a gente até citou aqui, que no próprio acorde, que é uma parte de um poema dele que o Lacan usa, quando ele fala que eu sou o outro, vem do Rimbaud. Enquanto ele estava ali jogando futebol de botão com seu avô. Ao mesmo tempo, eu lembro do Amanhã com o Jaçanã, do Adoniran Barbosa, né? Que o Adoniran um dia falou, nunca pisei no Jaçanã. É porque a Jaçanã rima com a manhã. Eu não sei até que ponto aqui o esperto do Renato Russo botar Rimbaud pra rimar com avô, né? Que ficou muito legal. É muito bonito, né? E eu acho que essas informações acabam rechaçando aquilo que eu disse lá atrás sobre a Mônica ser essa figura quase mítica na música, porque as coisas que a gente conhece da Mônica na música, na verdade, são os gostos dela. Não é ela a figura, assim, tipo, ela é uma mulher assim, assim, assado, ela tem tantos anos, ela é isso. Ah, como não? Fala que ela é de Leão, entrega tudo. Pronto, já entrega tudo. Pois é. Então, aí eu acho isso muito engraçado. Então, por isso que eu acho que o filme teve um trabalho muito delicado em fazer a Mônica essa figura altamente contraditória o tempo inteiro. E tem uma cena, com relação ao spoiler, eu penso da seguinte forma: é uma música de 30 anos. A gente pode dar um Então, spoiler assim, ou outro. Eu acho que não vai ter umas grandes revelações, assim. Mas acho que uma cena que eu achei muito bonitinha, que fala sobre quando os dois estão passeando no parque e eles veem a galera meditando e o Eduardo dá aquela super mancada, assim, do tipo... Aliás, nesse dia ele só dá a bola fora, Ele né? só dá mancada, Você fica até com dó dele. Mas é porque é tudo, assim, muito contraditório, né? Ele tá lá falando sobre a galera que medita e como isso não entra na cabeça dele, e ela fala, eu tô aqui toda quinta-feira, sabe? Ele faz um comentário horrível e ela tá no... E aí passa uma galera pra fazer um protesto e ela vai pro protesto. Aí eu fico... Fica quieto, pelo amor de Deus. Não, e tem uma coisa muito interessante, que eu acho que essa cena, ela joga na nossa cara essa dinâmica. Dessa segunda vez que eu assisti, né, já pensando no nosso encontro aqui, nos podcasts, me deu talvez um incômodo até de ver, porque como a Mônica da música, né, e a Mônica do próprio filme, ela tem esse lado culto, né, ela tem esse lado dela de gostar, né, de coisas tidas como mais eruditas, né, e até algumas habilidades, né, assim, que não são comuns.
E é isso, né? O Eduardo tem 16, joga futebol de botão com o avô e assiste novela, né? E assim, o quanto que isso leva a gente, e que é como o Eduardo se sente muito nessa cena, eu acho que o Gabriel Leone passa isso, assim, de uma forma magnífica pra gente, porque cria uma simetria. E muito facilmente a gente é levado a pensar, e eu acho que o Eduardo, ele se vê um pouco, né, nesse lugar de como se ele fosse inferior à Mônica, né? Porque ela é essa mulher, assim, fenomenal. E ele é o quê, né? Um garoto de 16 anos fazendo o que todo mundo tá fazendo. Inclusive, logo na primeira interação deles, assim, ela pergunta se ele é gay, né? E ele fala, não, eu sou realista. Que, aliás, é uma resposta eu acho ótima que é isso. dele, né? Exatamente, mas eu acho que essa é só a primeira marcação de como ele se sente inferior a ela. Fenomenal. Até, assim, quando a vida dele toma um rumo, eu acho que ele se vê nesse lado. O que é muito engraçado, que vendo o filme, eu tenho a impressão de que, tirando esse lado intelectual, a maneira como ele lida com sentimentos e a inteligência emocional dele é muito superior à dela. E aí você vê que isso não tem nada a ver com idade. As coisas, com idade, com a sua cultura, isso não tem nada a ver. O amadurecimento que ele vai ganhando, né, assim, no filme, dá um contorno, né, assim, muito legal, porque a música, ela vai dando a entender isso também. O como ele parte, né, desse lugar, garotão de 16 anos, né, vivendo com o avô, e ele começa, do jeito dele, a apresentar também outras possibilidades pra Mônica. Talvez, né, ali no filme, principalmente, naquela rebeldia dela, tava tão, né, assim, rompendo com tudo, que faltava um pouco esse lado também, assim, de só ter uma vida mais mediana, mais igual, né, assim, a maior parte dos cidadãos médios, né, então, assim, essa riqueza, eu acho, né, que a gente ganha nesses dois personagens, eu acho que o filme, ele convida muita gente a sair desse lugar de, nossa, um tá num, vamos dizer assim, num lugar superior do pódio do que o outro. Cada um, nas suas características e idades, né, e tudo mais, tem muito a acrescentar, né, naquela relação. E isso eu acho que é um exercício de pensamento em alguns momentos do filme mesmo. Ele, já fala de spoiler, né? Ele conquista a atenção dela inicialmente, de vez, lavando a louça. Certamente eu não conseguiria conquistar a Mônica. Lavou a louça. Com certeza. Espertaço ele, né? Uma coisa tão simples, né? Uhum. Então ele vai lá e lava a louça e quando ela acorda e vê a louça lavada, ela lembra dele de uma forma diferente. E é tão do dia a dia isso, tão do feijão com arroz, tão do possível. A gente tem no filme muito disso também pra gente pensar, que é o imaginário, né, a filosofia, a cultura, o querer, aquele ímpeto, né, a pulsão de vida, né, muito forte, e o princípio de realidade, né? Então traria o Eduardo, por mais que ele seja o mais novo, né, talvez inicialmente se pense nele num princípio mais infantil, mas ele é o primeiro a trazer o tal do princípio de realidade, assim, mais à tona. Fala, olha, a vida é isso, eu tenho isso é o que eu vivo, isso é o que eu tenho isso aqui é o de hoje, o que tem pra hoje é isso aqui, né? Vai mudar, vou mudar, né? Eu tenho 16, eu sei que com 20 eu vou ser outra pessoa, mas hoje eu sou isso, de uma forma muito honesta. Chama atenção isso, é muito bonito. E uma coisa que eu acho que vai bem ao encontro do que o Ricardo acabou de falar, uma cena que pra mim representa muito essa questão, é aquela cena logo depois da ceia de Natal, que é uma tragédia, e que, pra quem assistiu o filme agora, né, ele ter levado ela pra aquela ceia de Natal, você fala, poxa, que burro que ele foi, né? A última coisa que se deveria ter feito nesse sentido, naquele momento. Mas no final daquela cena, na frente da casa, em que ela tá lá reclamando e vai embora, ele vira falando do avô, e ele vira pra ela e fala assim, mas ele é meu avô, eu vou fazer o quê? E isso é esse senso de realidade e essa maturidade que ele demonstra ali, né? Olha, ele tudo, eu não concordo com uma palavra do que ele disse, é tudo o contrário do que eu sei que você acredita, e eu também. No entanto, ele é meu avô, é a pessoa que eu não tenho ele que me criou, né? Porque é nesse contexto que o filme se dá. Isso também é muito bonito e demonstra essa maturidade, que no caso dele, certamente é superior à dela, né? Que vai se confirmar logo na sequência, etc.
Sem dúvida, né? Assim, eu acho que ela busca, né, um modo de vida muito pouco realista para a maior parte das pessoas, até para ela mesma, né, em algum momento. Então, assim, esse conflito que a gente vê, né, em algum momento ela vivenciando do que ela diz querer, não vou nem dizer que é o que ela quer, mas o que ela diz querer, né, e com as possibilidades que a vida também vai apresentando para ela, né, inclusive como possibilidade dela continuar essa relação com o próprio Eduardo. Mas quando o Ricardo falou, né, dessa questão do Eduardo, né, como essa puxada de tapete, né, assim, um pouco da fantasia, né, me veio exatamente essa cena da ceia de Natal na cabeça, né, eu acho que ela talvez seja ali a cena mais emblemática nesse sentido. E aí tem uma coisa, né, que eu acho que é interessante da gente trazer aqui pra nossa conversa, né, assim, que é o quanto talvez a gente se engane com a nossa possibilidade, né, de livre escolha realmente. Será que a gente escolhe tão livremente assim, né? Será que a gente realmente faz as escolhas que a gente quer nessa vida? E aí eu acho que a gente remete de novo aquela frase lá do início da música, né? Que se existe razão nas coisas feitas pelo coração, né? Então, assim, será que a gente escolhe, né, só com a nossa emoção? Será que isso é possível? Eu acho que essa frase, ela se traduz ali em alguns momentos muito importantes na história, né, do casal, porque fica essa briga. O que eu quero? O que o outro tá me dizendo, né? Até onde eu posso. Em algum momento eles têm que trazer uma racionalidade um pouco maior. Então, eu acho que a gente é o tempo inteiro na nossa vida colocado de frente para esse grande dilema. Eu posso escolher qualquer coisa ou eu vou ter que também, né, ali que pensar um pouco sobre as escolhas que eu tenho, as possibilidades que me são apresentadas, né? E até, por que não, o que eu também quero no meio disso tudo. Quando a gente fala de escolha, Stephanie, uma coisa que pouca gente pensa, né, é que muitas vezes a escolha, ela tem muito mais a ver com o que você vai renunciar, com o que de fato você vai ter. Então, ao tomar um caminho, ao virar ao leste, você não vai mais ao oeste, não vai mais ao sul e não vai mais ao norte, porque você virou pro leste. Se virar pro norte, mesma coisa, né? Então, você tem 3 pontos cardeais ali, não vou nem falar dos noroeste, sudestes, coisas da vida, da rosa dos ventos, mas nos 4 pontos cardeais, se eu escolher um, eu abro mão de 3. E o ser humano não gosta de perder. E a gente tem aquela situação de que se eu acho 20 reais no chão, eu até fico contente, mas eu sei que a dor de perder 20 reais é muito maior, né? Se eu tinha 20 reais no bolso, eu deixo, perco os bichinhos. É isso aí. Né? Nós, no geral, nós sentimos muito mais dor nas perdas do que nos ganhos. Então, as escolhas são feitas de perdas, de coisas que você deixa de fazer. Então, quando você, ao escolher algo, né, que ela queria muito, ela teve que abrir mão de uma coisa que ela também queria muito, e isso foi para aquele lugar de ambiguidade, né, de ter que lidar com como que eu lido com isso, né, porque não dá para ter tudo. Exatamente. Na psicologia, né, quando a gente vai estudar sobre tomada de decisão, tem exatamente, né, esse viés lá, que a gente dimensiona, né, de uma forma superestimada as perdas e até o nosso sofrimento. Então, em geral, a gente acha que a gente vai sofrer muito mais do que a gente de fato sofre nas perdas, e boa parte das escolhas, né, que a gente acaba fazendo é para minimizar a perda e não de uma forma a maximizar, né, ali os ganhos que a gente poderia ter, né? Então, e aí eu acho que é onde vem isso, né? Quando a realidade vem e se impõe pra gente, às vezes a coisa muda um pouco de figura, porque a gente também vê que talvez a gente nem tivesse tantas possibilidades de ganho, né, assim, afetivo quanto a gente achou que poderia ter. Que em vários filmes, inclusive, isso é uma noção que se coloca, né, como essa noção ali daqueles personagens em alguns momentos perdidos nas escolhas que eles fizeram, né, repensando, né, e voltando atrás às vezes. Mas muito boa essa tua colocação. Você me lembrou de uma música que é exatamente dessa mesma época, que eu cantava a plenos pulmões, que é Should I Stay or Should I Go? Que, por sinal, tá no filme. Eu fico ou eu vou? Mais um spoiler que nós The estamos Clash, né? Eu vou ou fico? Né? E se eu vou ter isso, se eu não vou ter aquilo, e aí, come on, let me know, né? Deixe-me saber, should I stay or should I go? Né? Eu devo ficar ou devo ir? Isso faz parte do nosso cotidiano o tempo todo, a gente Exato. faz escolhas.
o amadurecimento que a gente busca é tentar ficar em paz com essas escolhas, mas não num sentido de negação, de se convencer de que a escolha foi a melhor que eu podia fazer, né? Às vezes a gente faz isso, né? Eu mesmo sou muito bom nisso, de tomei a decisão, beleza, aí depois arrumo 500 desculpas verdadeiras para dizer que aquela decisão que eu tomei foi a melhor possível e talvez nem tivesse outra, que eu não devia pensar de outra forma, né? E aí tá posto e tá feito. E com o tempo, né, com mais maturidade, você fala, não... É tão humano isso. É tão humano, né? E com o tempo a gente percebe que, ok, eu tomei essa decisão, foi o que eu podia ter decidido na hora, eu poderia ter decidido do outro jeito também, e ok também, né? Mas só que, às vezes, tem 3 caminhos, né? Tem o decidir por um lado, decidir por outro, ou não decidir, né? Às vezes, o não decidir também é uma grande opção que a gente, né, pode parar e pensar, falar, não... Que naquele momento talvez seja o mais interessante, né? Mas aí, mas aí isso aí é procrastinação, você não pode ter procrastinação. Cara, né, vamos... Cada um é um. Cada um é um e cada momento, cada situação é diferente. Então, a gente precisa fazer as pazes com as situações, com as escolhas, trocar aqueles IC que tinha no passado, de e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito isso, pros IC do futuro, né, na hora de tomar decisão, e se eu fizer isso, o que dá? E se eu não fizer aqui, né, antes de decidir, falar, deixa eu ponderar um pouquinho mais, eu tenho tempo, eu preciso, a gente é convidado, né, a decidir tudo de forma automática, espontânea, e ok, eu não quero decidir. Agora, né? Eu vou ter que decidir, mas qual o prazo que eu tenho? Até quando eu tenho que decidir? Né? E prazos funcionam muito bem. Falar, mas peraí, isso eu tenho que decidir até que dia? Até terça-feira. Então, até terça-feira, a segunda eu penso nisso. Deixa eu aproveitar o final de semana. Né? O que hoje é sexta. E sextou, por exemplo. Né? Não vou estragar meu final de semana. Não, vou já decidir agora e vou ficar em paz. Cara, você vai passar o final de semana sofrendo com a decisão que você já tomou, que foi tomada, talvez não tenha sido a melhor. Se você tem prazo, use-o. Né? Agora tem coisa que você tem que fazer agora. Essa questão da individualidade, do momento, né? Que cada momento exige... tudo é único, cada um é único. Enfim, essa camada da compreensão humana que é tão bonita, necessária, difícil de entender. A gente tenta colocar tudo em caixinhas e um compara com o outro. E comparação é sempre o caminho mais curto para ser infeliz, é comparar duas pessoas, né? Mas o filme tem o filme traz uma dimensão interessante disso, que para mim eu gostei muito de ver a que ponto chegou. Quando a gente compara a história do Eduardo no filme, esquece a música agora porque o filme avança em muito. O Eduardo do filme e a Mônica do filme, se a gente for olhar a história pessoal de cada um, o do Eduardo, em termos de drama, de perdas, os dois ali tem muitas, né? Ele talvez tenha mais que ela. Ele né? Foi criado não teve pai, ele conta isso. A mãe morreu quando ele era muito criança. Aquele avô que, por mais carinhoso que seja, remetia a uma pessoa muito retrógrada. Enfim, a situação dele não era muito melhor do que a dela. Ela, tudo bem, estava chorando ainda a morte do pai, que tinha acabado de acontecer, mas tinha mais possibilidades, você vê que teve mais possibilidades do que ele, quando compara os dois personagens. No entanto, para mim foi claro desde o princípio, e até o final do filme isso comprova, de que ele estava sabendo lidar com a vida dele muito melhor, no sentido de com muito menos dúvidas. Tanto quem resolve o caso foi ele, né? De muitas formas. Quem leu a situação e tomou a decisão e depois voltou atrás da decisão. Ou seja, a impressão que se tem é que ele encaminhou a vida dele de uma forma muito mais reta, muito mais tranquila, com muito menos sofrimento do que ela, que estava naquele, né, onde morar, onde eu vou trabalhar e a relação com a mãe. Enfim, fica claro como que cada um sente de um jeito distinto, independente dos indícios que poderiam dizer, não, para ela vai ser mais fácil do que para ele. E comprova-se que não. Tem duas coisas, né, assim, a partir do que vocês estão trazendo, que eu acho que vale pensar, né? Esse movimento que é muito humano, né, que a gente faz, que é esse de já que eu fiz essa escolha, então eu vou me encher de motivos aqui, até plausíveis, né, pra eu me contentar com a escolha que eu fiz, né? Isso vem do que a gente chama de um estado de dissonância cognitiva, que é isso, eu tive que decidir por uma coisa que talvez é aquilo, não tem escolha perfeita, então assim, tem sempre alguma perda, é isso, se eu for pro norte eu perdi a possibilidade, né, de ir pro leste ou pro sul, então deixa eu
me dá motivos pra eu ficar menos dissonante por estar escolhendo por alguma coisa e abrindo mão de outras, né? Então é um movimento que a gente acaba mesmo fazendo pra também, assim, conviver de uma forma pacífica com a realidade que a gente tem. E eu acho que uma coisa, né, que é interessante que o Rafael trouxe, né, nessas possibilidades do Eduardo e da Mônica do filme, que é o seguinte, aí me remete a outra música, né, só pra contrariar, o que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Mas que vem, né, desse lugar. Quanto menos restrição a gente tem também, mais possibilidades se abrem. Então, a nível individual, é mais difícil de fazer uma escolha. É aquilo, tem coisa que a gente não tem nem como escolher, porque a gente só tem uma possibilidade aberta pra gente. E eu acho que a Mônica e o Eduardo, nesse sentido, eles têm realidades que se impõem de maneiras diferentes, né? Porque ele fica naquela, eu não posso sair daqui agora, eu me dediquei pro vestibular, eu tô com isso, esse caminho já traçado, como é que eu vou largar tudo? E aí eu acho que a figura do avô é uma figura importante, porque eu acho que esse avô, ele representa, né, assim, talvez ali a ordem, né, um pouco até de uma certa inflexibilidade, né, como que eu vou fazer determinadas, né, escolhas? Não, eu tava nesse caminho aqui, eu não posso abrir mão totalmente, né? E ela já vive de uma maneira diferente. E aí eu acho que entram, inclusive, alguns determinantes sociais, a condição social que cada um tem também. A Mônica parece vir de uma família mais abastada, né, do que o Eduardo. Então, pra ela, né, largar tudo e ir pro meio do mato, né, ficar lá com os amigos e depois voltar e poder escolher entre várias vagas de emprego, vamos combinar, não é nem a realidade da nossa população, né, assim, são poucos privilegiados. Então, eu acho que tem tudo isso também, né, de que maneira a gente consegue expressar a nossa liberdade. E aí eu fazendo as minhas pesquisas, né, eu já imaginava que eu teria essa dificuldade, mas como que a gente cientificamente se debruça pouco sobre esse conceito, né, de liberdade, né, assim, desde a filosofia, talvez, né, assim, sempre foi um grande debate, né, assim, o que é, de que maneira isso se coloca pra gente, mas uma coisa que é interessante, né, quando a gente pega algumas definições, né, sobre isso, é o quanto que ela tá ligada à diminuição de restrição, e às vezes a gente consegue diminuir algumas restrições que a gente teria ou que a gente imporia a nós mesmos, mas também a gente pode dizer assim, uma capacidade de autonomia, do eu poder fazer essa escolha e eu ter a possibilidade de pensar, né, numa determinada escolha. E talvez, muito mais do que de fato, né, a gente ter ali um livre-arbítrio, uma liberdade, a gente tem muito mais essa sensação, como se assim, né, a gente tem, no fundo, mais a sensação de estar podendo escolher entre todas as possibilidades do mundo. E não é bem assim. Então, acho que os personagens, eles colocam a gente pra pensar muito nisso, né, porque assim, não é que o Eduardo não pudesse fazer movimentos pra viver da forma como a Mônica convidava ele a viver, mas ele se restringia. E não tem problema nenhum nisso, ele colocar essas restrições também. Tem uma cena brilhante também, que é logo depois da ceia de Natal, que é quando eles vão pra aquela viagem, né, lá na Chapada, com os amigos da Mônica, né? E assim, em tese, tá no meio da natureza, uma liberdade completa, podendo fazer o que quer, né? E aí isso se traduz por várias possibilidades que eu acho que brigam um pouco ali com algumas restrições sociais que a gente coloca, né? Eles estão nadando nus, né, na cachoeira, né? Assim, estão usando, né, algumas substâncias. E pro Eduardo aquilo é muito desconfortável, porque sai, né, um pouco ali da ordem, né, que talvez ele conhece, que foi apresentada, e onde ele se sente realmente confortável. Então, eu acho que é muito interessante ver esse movimento dos dois. Uma abrindo mão um pouco, talvez, né, dessa infinidade de escolhas que ela podia fazer, porque o Eduardo, ele passa a ser uma restrição, e a gente, às vezes, no senso comum, né, tem essa ideia de que limite vai ser sempre ruim, ser restringido é sempre uma coisa ruim. Não necessariamente, isso às vezes traz mais conforto pra gente fazer algumas escolhas. Eu brinco com meu marido, né, assim, sempre que a gente sai pra comer em algum restaurante, alguma coisa, eu geralmente escolho mais rápido o que eu vou comer. Ele fala, não me leva em restaurante que tem muitas opções. Não me leva, porque isso pra mim é uma tortura. Tem um efeito Netflix, né? Isso, boa. Você tem lá 10 mil filmes não pra assiste assistir. Nenhum. Exato. Você não consegue escolher um, né? Nem de 10 mil. Se tivesse 2, se fosse, né? Eu cresci com um canal de TV que tinha
num seletor ali 5 canais e tava passando 2 filmes, e aí você escolhia entre um e o outro assistia, e de boa. E ficava mais feliz do que hoje com o Netflix. E hoje você tem 10.200 canais. E quando chegava, né, filme atual, que você falava, caramba, hoje vai passar aquele filme, né? Então era a única opção possível. E isso é conforto, né? Sem falar de só psicanálise, né? Falar um pouquinho de filosofia, a gente lembra lá de Jean-Jacques Rousseau, no início do iluminismo, né? Ele falava, todo homem nasce livre, porém acorrentado. A gente tem a nossa liberdade, mas tem o tal contrato social, que é o que torna a nossa vida em comum possível. Né? Então, não gosto de regras, né? Tem aqueles anárquicos, não quero regra nenhuma. Fala, amigão, só pra gente conversar aqui, você já tem que obedecer um monte de regras, tá? Porque o nosso idioma, esse que nós escolhemos aqui nesse momento para usar, que é o português, né? Já que a gente não vai usar nem o alemão, nem o inglês, né? Como a Mônica. Então a gente vai falar aqui em português, ele tem as regras gramaticais da nossa língua. Então ficaria inviável a nossa conversa se de repente, não quero seguir regra nenhuma e vou mudar a ordem das palavras, substantivos, artigos, adjetivos, toda a sintaxe das minhas frases. Não teria sentido para as pessoas que ouviriam essa nossa conversa se a gente não seguir essa regra. Então, do mais básico ao mais complexo, nós temos uma série de regras que é o nosso contrato social. E no fundo, nossas neuroses vêm das nossas vontades de não cumprir essas regras, porém, como estamos dentro da regra, tudo eu posso, mas nem tudo convém. Então, convém que eu siga as regras para eu ter menos problemas. E aí, a gente vai seguindo essas regras e a vontade de rompê-las e, né, gera a tal da neurose que a gente vai lidando com ela no nosso dia a dia. Vai todo mundo pro divã. Podia terminar em pizza no divã. Pô, aí, ó. No final, acaba lá. Vai todo mundo pro divã. No final, vai tudo pro divã. Não termina em pizza, né? Termina no divã. Acaba lá no consultório, vai tudo pro divã, vai pro consultório, né? Não termina em pizza, termina no divã. Aí é bom. Pizza no divã, exatamente. Ou levanta do divã e vai comer a pizza. E a gente volta lá para discutir, né, as nossas neuroses, porque, olha, eu queria fazer isso, mas eu não devo, não posso. Eu queria fazer aquilo, mas eu não devo, né? E o que eu faço com essa minha vontade de fazer não satisfeita? Para onde vão todos esses desejos que eu tenho incessantemente o tempo todo e que eu tenho que viver com as minhas escolhas, né? E aí fica lá aquela história da razão e do coração, né? Tem o coração querendo fazer e a razão cerceando, né? Castrando a nossa vontade. E tem uma coisa, né? E não é tão teórica, mas observação mesmo, né? A gente que trabalha, né, ali com gente, o quanto que é difícil, né, a gente bancar, né, assim, a escolha e simplesmente assim, não, eu faço isso porque eu gosto, porque eu quero fazer. Quando a gente é colocado, às vezes, né, em questionamento, né, sobre, mas por que você faz isso? Por que você quer ir nesse lugar? Porque a gente fica dando milhões de justificativas. Não, porque é muito legal, você tem que ir e tal. Aí o outro, não, mas eu não gosto disso, não. Você não gosta porque você não conhece, né? Vamos lá, que vai ser legal, não sei o que. E o quanto que é difícil, eu vejo isso no meu consultório, o quanto que às vezes, né, o lugar que a gente vai chegar ali é simplesmente da pessoa poder falar claramente, né? Eu faço desse jeito porque desse jeito eu gosto, é melhor, eu escolhi isso pra mim. Então, assim, de alguma forma, essas escolhas que a gente vai fazendo, mesmo que às vezes, né, de uma maneira mais afetiva, né, elas precisam encontrar a razão em algum lugar, né, assim. É isso, é porque eu gosto, é porque eu quero, né? A gente vê grandes discussões hoje em dia, né? Que fica todo mundo, levanta argumento de lá, levanta de cá. E os dois lados têm bons argumentos, né? Às vezes a gente só vai ter que chegar assim, não. É assim porque a gente prefere que seja desse jeito. Ou eu, individualmente, pra mim, prefiro desse outro, né? E o quanto que isso é difícil, né? Para as pessoas, às vezes, bancarem. Pra gente mesmo, né? Eu brinco que já tive algumas passagens na minha vida que, né? Eu falo assim, não. Enquanto eu não falar isso em voz alta, ainda tá em decisão. Ainda tá em processo de decisão. Negociação você com você mesma, né? É. E nem sempre vai ter uma super explicação. E que eu acho que na história, né, ali do Eduardo e da Mônica é isso. Por que eles ficaram juntos? Não tem uma explicação nossa, porque... Não. Porque eles escolheram ficar em algum momento, né? Porque eles fizeram ali uma história que os dois escolheram, inclusive, renunciar
Poxa, Caramba. a Stephanie Não dava conduzindo pra o filme. prever, né? Caramba. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Ela acabou Ninguém de sabia falar. que eles ficam juntos no final, né? É, ninguém contou pra gente. Pô, estragou tudo agora. Caramba. Eu vou dar um spoiler que um completa o outro e vice-versa, como E vi feijão como com feijão arroz. com arroz. Boa, Um boa. completa o outro como feijão com arroz. Eles se completam muito, mesmo sendo diferentes. Exato. Eles são bem diferentes no filme, mas essa diferença se completa. E isso a gente pode explorar um pouquinho e falar aqui, que muitas vezes as pessoas procuram os iguais, o espelho, para se relacionar. E isso é um grande problema, porque isso vai direto naquela imagem narcísica, né? Eu não tô olhando, a gente falou disso muito na música da Zélia Duncan aqui, né? Do Eu Não Sou Eu, porque a pessoa gosta da imagem. E muitas vezes a pessoa, quando procura um igual, ela procura não o outro, mas ela procura a imagem dela mesma no outro. Então ela está procurando ela mesma num reflexo do outro. E isso é um grande perigo, porque uma hora você vai descobrir, sempre vai descobrir, que o outro não é você, o outro é o outro. Que é cômodo demais, é muito fácil, né? Se relacionar com a gente mesmo é muito fácil. Como assim? Me relaciono comigo há mais de 30 anos e tô aqui, né? Desde que eu nasci. Exatamente. Desde que eu nasci, eu me conheço, Sei né? porque que eu Se quiser gosto. falar mal de mim, me chama. Se quiser falar mal de mim, Tem a me piada chama. que eu gosto. Me chama porque eu sei cada coisa, né? Então. Tem uma cena, né, que no filme é linda. Essa eu não vou entregar muito, não. Vou só dizer que acontece, mas sem grandes spoilers, porque vale a pena ser vista pra quem não viu a primeira vez, né, com aquela sensação de primeira vez. Mas que é quando o Eduardo conta a história do peixinho, né, que ele tinha pra Mônica. E o que de fato aconteceu com aquele peixinho, né, assim. E ali o Eduardo, no auge, né, dos 16 anos dele, ele demonstra uma maturidade que é fenomenal, assim, né, porque é isso, né, assim, eu vou me relacionar com esse outro que, querendo ou não, né, vamos ter diferenças, elas podem ser maiores ou elas podem ser menores, e a importância da gente deixar o outro livre pra expressar quem ele é. Então, assim, até que ponto a gente vai, né, de fato, se colocar como uma restrição na liberdade do outro. Porque uma coisa é a gente apresentar o nosso limite, né? Outra coisa é a gente querer colocar o limite do outro. Então, que a gente pode apresentar e deixar o outro aí, sim, livre pra fazer essa escolha, né? E aí, lembrando, né, já que livre-arbítrio é um conceito muito, né, complicado, né? Na psicologia, a gente não tem bons indícios, né, de que ele exista com toda essa maestria que o povo fala, né? Mas a nossa sensação de estar escolhendo livremente é uma coisa que é muito agradável pra gente, né? Ela é muito reforçadora pra gente enquanto indivíduo, né? Então, se eu sinto que o outro tá me restringindo, isso talvez se torne um grande problema naquela relação. Agora, se o outro ele tá me apresentando um limite e ele me deixa livre pra escolher o que eu vou fazer com esse limite, eu tenho a impressão de que eu tô sendo livre, né? Na minha escolha. Mesmo que seja mais uma impressão. Eu lembrei de uma música aqui que vai entrar na edição, que é O Medo de Amar é um Medo de Ser Livre. O medo de amar é o medo de ser. Que é exatamente isso. Você tem medo de amar porque você tem o medo de ser livre. E ser livre é um peso. É muito confortável você ficar numa posição de receber ordens. E tudo que acontecer não é da sua responsabilidade. Tudo que você não sente essa culpa de ter tomado uma escolha e a escolha não ter dado tão certo quanto você esperava, diferente daquilo que você idealizou. Então, a partir do momento que a gente vai falando aqui de liberdade novamente, a partir do momento que você tem a liberdade de poder escolher, junto com a liberdade vem a responsabilidade de que aquela decisão é sua, foi você Exato. que construiu aquilo, né? Então, quando dá tudo errado, você olhar para tudo que deu errado e falou, fui eu que escolhi fazer isso. Quando dá certo, também fui eu que fiz, né? E não terceirizar para N situações, Pro universo, né? tudo, né? Dá para generalizar aqui em várias instâncias, né? De crenças, de fé, que tudo que acontece na minha vida não sou eu que causo. Claro, existe o acaso, né? Existe como dizia lá Maquiavel, a fortuna, né? Tem a virtude e a fortuna. A virtude é que eu faço, a fortuna é o que vem, né? Às vezes É o que vem de cima. é o que vem de cima que vem. A roda da fortuna. Eu gosto de tomar esses conceitos como aquilo que não tá no nosso controle, Exatamente. né? Que é sorte, é o acaso. Assim, Nem tudo vai estar, nem né? tudo o que está fora do meu controle, eu simplesmente
vou reagir a isso. E eu acho que uma coisa que o filme mostra também, que eu acho muito legal sobre essa questão de liberdade dos dois, eu tenho uma pontuação para fazer dos dois. Da Mônica, que ela sempre se nomeou como esse espírito livre, ela se deu a esse título, né? E tem um determinado momento que ela vai atrás desse sonho dela e ela vê esse sonho desmoronar na frente dela. Ela vê isso, ela sente na pele que talvez aquela não tenha sido a melhor escolha. E isso acontece o quê? Ela começa a tratar o Eduardo muito mal, depois que, mano, ele viaja meio mundo, né? Que o Brasil é um país gigantesco para encontrar ela, e ela trata ele de uma maneira péssima. E, enfim, ela ficou uma pessoa infeliz e amarga e tudo mais por conta da escolha dela. E uma outra coisa também, que é mais um ponto a favor do Eduardo, eu não queria ser esse cara que vai ficar passando pano para ele, mas é verdade, ele é um cara fenomenal. Mesmo ele sendo essa figura muito mais restritiva por conta das escolhas que ele foi tendo, do passado dele e tudo mais, se a gente for parar para ver, é sempre ele que dá o passo para quebrar isso e se aproximar desse lado mais louco da Mônica. É ele que tem a cara de pau de cantar Total Eclipse of the Heart no meio da galera grunge, assim. Punk, totalmente. Punk. É ele que, logo depois de uma viagem péssima, de ter um climão, é ele que vai lá na casa dela fazer uma serenatinha lá. E canta outra música. Exatamente. Então, assim, eu não teria essa coragem do Eduardo. Eu não teria. Eu acho isso fenomenal. A maneira como ele fica, de uma forma muito sutil, mostrando pra ela que essa liberdade que ela tanto quer é altamente imagética, assim, sabe? É mais pra ser contraventora do que por ser desejo dela mesma. E ele só vai mostrando isso na forma de ser. Ele é assim, eu sou assim. Ele conduz, Talvez ele seja muito mais livre. Exato. Do que a Mônica. Do que ela. Usando outra música do Renato, disciplina é liberdade. Mas a Stephanie agora há pouco citou a questão do peixinho. Que acaba virando, é um elemento importante do filme, sim, né? Sim. E é muito legal. Não vou entrar por essa seara aqui, mas trazendo para a questão psicanalítica, nós poderíamos até fazer algumas reflexões meio edipianas em relação a isso, né? Porque esse peixinho acaba virando a junção que ele faz entre ela e a mãe, porque da forma como ele conta, é muito bonito, né? Da forma como ele conta a história do peixe antes, e ele, de certa forma, assim, o que sobrou da mãe dele foi aquele peixe, e depois ele acaba representando a Mônica no peixe, porque ele fala assim, não, assim como eu fiz com o peixe, eu vou fazer com você. Tem uma junção bonita ali, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu só fiz essa menção porque eu acho tão interessante isso. É verdade. Mas é pano para outras mangas, não vou deixar agora não. Agora, tem um detalhe do peixe, que esse sim eu queria falar que é interessante. Esse peixe, eu volto para minha metalinguagem artística. Ele é citado no início do filme. A gente, quando vai efetivamente desenvolver o assunto, nós já sabemos desse peixe. E o filme termina com a imagem do peixe, né? Não vamos nos esquecer isso. Isso é um procedimento muito musical. A música funciona muito assim. Você vai dando os elementos e depois você desenvolve os elementos. O filme tem uma ligação. A linguagem do filme... Outra coisa que me chamou a atenção, o filme, ele é muito linear, assim, no sentido de muita ação, né? Por isso que é um filme gostoso de ver. É um filme bem brasileiro. O filme brasileiro tem essa característica, né? É um filme muito... vão acontecendo... se sucedem ações. É sempre com ação, né? Não é um filme que para, não é um filme que fica... Não, é um filme com uma velocidade rápida. A música, Eduardo e Mônica, tem uma característica que a gente não pode esquecer. Ela não tem refrão. Ela não é uma música que tem refrão. Lógico, aquela primeira estrofe que o Renato Russo repete no final pode vir a ser um pseudo-refrão, mas não é o refrão clássico. Ela é uma música... Ele fala... A música, ela é cantada e meio falada. Ela não é completamente entoada como outras músicas. Então, até isso tem uma ligação da dinâmica, né, entre a forma como a música né, da forma como nós temos a música, da forma que ela foi concebida artisticamente, e o filme, de certa forma, traduz um pouco no seu ritmo, na sua dinâmica, na sua forma de passar, né? Isso contribui para que a gente conheça uma nova história, mas sem perder a história que cada um tinha na sua cabeça. Isso é muito genial. Nossa,
Agora que você colocou esses elementos, né? A gente voltando ali, vai lembrando, perfeito, né? Eu acho também você falou dessa parte mais do filme, uma estratégia mais narrativa. Tem uma coisa que eu acho, nossa, que me arrepiou. Sério mesmo. É porque, assim, todo filme, esse filme é muito linear, mas ele tem uma passagem de tempo. A gente sabe que em algum momento o Eduardo já não tem mais 16 anos, porque ele se forma e tudo mais. E aí, a maneira como o filme escolheu mostrar essa passagem de tempo, mano, eu acho muito bonito. E ele escolheu uma música... Os andares, né? Não, e com a música de fundo do Tim Maia, que é aquela deixar as coisas tristes pra depois. Maravilhosa. Tristezas que passaram na vida. É muito maravilhoso. E eu acho que é óbvio que isso não foi uma escolha à toa. É claro que a música tá ali pra ilustrar o que os personagens estão sentindo naquele momento. E é isso, aceitar que eu fiz essas escolhas. E aí você vê que, assim, eles tomaram algumas decisões, porque isso já é pro terceiro ato do filme, então não vou entrar muito em detalhes. Eles estão indo lá, vivendo a vida deles separados, com aquele peso no coração, mas a vida tem que continuar. A vida tem que continuar. A Mônica tá lá fazendo as coisas dela, passando pelos dramas da família dela, que eu achei que é um acréscimo incrível pra história da Mônica, né? E o Eduardo tá se formando, como isso a gente já imaginaria que fosse acontecer por causa da música, mas ainda com aquele peso do tipo, caramba, a mulher da minha vida e tudo mais. E aí a gente, ao mesmo tempo que tá acompanhando a vida dos dois andando, a gente ouvir frases como assim, tentemos encontrar o lindo pra nós dois, deixar as coisas tristes pra depois. Cara, porque chega a arrepiar, assim, é muito bonito. Eu achei, assim, fenomenal. Não precisou mostrar, assim, tanto tempo depois. A gente já entendeu. After years, né? Isso. E você mudar o ano, enfim. Exato. É muito legal essa construção. Sim, não, tem uma construção muito, muito interessante da música com o filme, como que eles se completam e eles dão um tom, né, para aquela história. Pois é. E uma curiosidade que a gente não mencionou aqui antes, a gente falou que existiu o Faroeste Caboclo, é do mesmo diretor, por sinal. Então ele aprendeu, né? Ele foi aprendendo com o tempo para chegar aqui e ir aprimorando, né? Ver o que funcionou e o que não funcionou e fazer esse filme que, na minha concepção, é muito mais redondinho, é muito mais fechado. Apesar do Faroeste Caboclo já ser uma história pronta, né? Começo, meio e fim. E aqui nesse, ele teve que mexer nessas coisas que não são mais tão literais assim, mas os apontamentos que ele foi fazendo para tornar os personagens mais tridimensionais, eu achei que ele aprendeu muito, muito lá. Ficou assim, fora de série. Eu confesso que eu fui para ver esse filme sem nenhuma esperança. E fui surpreendido. Fui muito, muito bem surpreendido. Eu falei assim, não, eu vou ir pela Alice Braga. Se a Alice Braga está aqui, então pelo menos alguma coisa boa vai ter. Mas, meu Deus, caraca, que filme. Encontrou bem mais. Muito mais, muito mais. Muito bem feito. Muito mais. Tem uma coisa aqui que queria só explorar, mas voltar pro início, né? Que o coração, sempre quando a gente fala em coração, a gente pensa em sentimento. Claro. A gente pensa em como vem. Agora, coisas feitas pelo coração. É o coração fazendo. Tem umas coisas, né? Por exemplo, em inglês a gente usa o by heart, né? Porque é quando a gente decora alguma coisa. Em português é igual, que é decor. Esse cor é coração, de cor, de coração, né? Então, as coisas que o coração faz, né? Que a gente traz pra gente fazer, muitas vezes, mas por que você decorou isso, né? Porque você que sabe isso, decor. Imprime na alma do coração e o coração faz. Tem uma coisa de imprimir, né? Imprime na alma, né? Eu sempre pensei nisso. Né? Então é um monte de ações, né? Toda uma história, mas o tempo todo decidido pelo coração dos dois, né? E pela vida, né? E o diretor, o Renato Russo, foi muito feliz em fazer essa narração, onde ele coloca toda uma história com muito sentimento, onde o coração, né, realmente aparece. Por isso, nem até um dos grandes motivos de todo o sucesso que fez a música,
é fenomenal nisso aí. E o diretor, com o Gabriel Leone, com a Alice Praga, com todo, né, esse grande time, conseguiu fazer uma obra-prima muito bonita sobre essa narrativa, né, essa narração da letra aqui. E é, de novo, né, feito pelo coração. É o coração que fez toda a história. Perfeito. Né? Porque tinha tudo pra ser diferente, mas foi desse jeito. Por que foi? Só sei que foi assim, né? Como eu dizia lá. Perfeito, porque eu acho que tem uma coisa nisso, né, que é o quanto que a gente traz pra dicotomia, que são umas dicotomias que a gente já tá abrindo mão na psicologia, porque a gente já tá vendo que não é bem por aí, né, que é isso, razão versus emoção. E se a gente parar pra pensar, todos os nossos processos mentais, cognitivos, eles são atravessados pela nossa emoção, pelos nossos afetos, né, a nossa aprendizagem, a gente sabe que ela é influenciada pelo nosso estado emocional e pela carga, né, emotiva que aquilo tem. A nossa memória, né, a gente sabe o quanto que uma memória afetiva, ela é extremamente, né, assim, talvez bem sedimentada, né, em comparação a uma que não tenha uma carga emocional, né, tão grande. E a mesma coisa as nossas escolhas, né, eu acho que às vezes a gente tenta ser tão racional, eu tô lembrando até de um caso de consultório, né, não vou entrar em muitos detalhes, mas era uma pessoa que tava ali com uma escolha importante para fazer a nível de emprego, né, uma oportunidade que tinha surgido, uma pessoa extremamente pragmática, racional, né, e aí já chegou ali bonitinho, né, com um caderninho, Stephanie, já fiz aqui os meus prós e contras de aceitar, de não aceitar e tal, e tinha, assim, boas razões para as duas escolhas, tinha ótimas razões para aceitar aquela oportunidade, assim como para declinar. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta, né, e agora olhando para essas duas escolhas, vamos imaginar esses dois cenários, e me fala como que você se sente em cada um deles, porque é isso, tem hora que deixa o coração decidir, né, assim, deixa a gente entender como que a gente se sente dentro daquela escolha, né. A gente tem um grande autor, né, o Vygotsky, que é um grande autor da psicologia do desenvolvimento, né, a teoria dele é extremamente importante. Ela é uma capacidade que a gente adquire e que a gente tem algumas condições para isso, né. Então, Ricardo, né, já inicialmente tinha tocado num ponto que é o uso da linguagem. Eu preciso da linguagem, inclusive, para conseguir expressar os meus desejos, as minhas possibilidades, né, enfim, e dentro desse contrato social, né, vai ter lá sempre, né, alguém que às vezes vai chegar e vai dizer, opa, mas isso não é bem assim, você já pensou naquilo? Isso talvez você não pode fazer não, hein, vamos com calma, um passo atrás, né. O desenvolvimento, né, de algumas funções cognitivas superiores que a gente vai precisar ter, né, ali uma capacidade de cognição e de pensamento muito complexa para a gente conseguir, né, olhar para a realidade, criar cenários, né, de alguma forma, conseguir olhar para as restrições que a gente tenha, possibilidade, né, ali de um pensamento antecipatório, né, se eu escolher esse caminho, o que pode acontecer, quais são as possíveis consequências disso, né, então a gente precisa, né, ali de um desenvolvimento, né, assim, uma maturidade, vou trazer até para essa palavra, né, que a gente desenvolve ao longo da vida, nas nossas relações sociais. Então, mais uma vez, até pra gente ser livre, a gente depende das nossas relações sociais para moldarem, né, ali um pouco dessa nossa capacidade e até mesmo, né, os artefatos sociais que a gente vai construir, que a gente até falou aqui um pouquinho da Mônica, no caso dela ali, né, uma possibilidade financeira, uma história, né, uma dinâmica familiar que permite ela fazer determinadas escolhas, né, uma escolha até mesmo profissional que dá para ela, né, algumas possibilidades nesse sentido, e o Eduardo dentro de outras possibilidades e de outros artefatos sociais, né, com as possibilidades que ele tem. Então, eu acho que esse é um ponto, né, também muito interessante. E eu acho que aí o Eduardo é um personagem que traduz isso pra gente, porque a gente começa vendo ele como um garoto, né, de 16 anos, e é isso, ele vai tendo vivências e adquirindo, né, habilidades até a partir disso, que vão dando pra ele possibilidades, né, de fazer outras escolhas e ser mais livre e entender o quanto que talvez ele precise também dar isso pra Mônica, né? Assim, deixar de ser uma restrição, né? De alguma maneira. E tem uma frase que ela fala quando eles estão se conhecendo e quando ela meio que assim, né? Topa tentar, né? Que ela fala, só não tenta me mudar. E ele consegue, né? Assim, se relacionar a partir, né? Dessa restrição que é ela que coloca pra ele, de alguma maneira. Então, eu acho que isso também, né? Assim,
quanto que a gente vai, né, se desenvolver dentro dessas possibilidades e até pro que a gente vai, né, assim, tentar tirar a restrição e pro que a gente vai botar. Eu lembro até ficou famosa, né, essa ideia do Steve Jobs, que ele dizia que ele se vestia sempre do mesmo jeito pra não ter que lidar com essa escolha, né, assim. Então, eu lembro logo daqueles armários de desenho animado, né, que já tem sempre a mesma roupa, na mesma cor. Ele botou uma restrição porque ali ele não queria ter a liberdade, né, pra poder escolher entre várias possibilidades. E liberdade, né, tá relacionada a isso, né, e aí a gente pode falar até em graus de liberdade, né. Se eu tenho mais possibilidades, eu tenho um grau maior. Quanto menos possibilidades, né, ao meu alcance, um grau menor. E a gente tem algum manejo, não completo, né, mas algum manejo em, de repente, passear nesses graus e em cada contexto. Porque não é porque a gente é muito livre num contexto que a gente vai ser livre em outro. E eu acho que o filme, ele é brilhante, né, em demonstrar isso. E como que esse ajuste que eles vão fazendo, sem cercear um ao outro, né, dando a liberdade de cada um ser. E aí eu acho que o peixinho, né, ali vermelho é talvez o grande mascote, né, disso tudo, o grande representante, né, disso. Também demonstra, né, o quanto que isso vem das nossas aprendizagens, né, a gente também, porque ele só usou esse recurso com a Mônica, né, e voltando um pouquinho na fala, né, do Rafael, porque ele vivenciou isso naquela outra relação, né, com a mãe. Então ele traz um pouquinho disso, né, ele traduz ali para uma situação semelhante. Então o quanto que a nossa construção, né, de liberdade também passa pelo que a gente aprendeu na vida e o quanto que isso dá mais ou menos possibilidades pra gente. Então, eu acho que é isso, né? É um filme simples, mas ele é tão rico pra gente pensar em vários pontos, né? E aí, achei brilhantes essas colocações do Rafael, né? Da metalinguagem, de trazer, né, ali alguns elementos que vão dando essas nuances e de uma forma, né, que não é ali tão escancarado. Eu acho que a riqueza do filme também vem muito daí. Eu vou fazer só um adendo, vai ser breve. A gente tá esquecendo de uma figura importantíssima, que é o amigo que arrasta ele pra aquela festa estranha com gente esquisita. Mais de uma vez. E aí... mais de uma vez ele arrasta, hein? Pois não é uma vez só. E eu acho muito engraçado que a gente não dá nada por ele, mas ele é o cara que tira o Eduardo da zona de conforto o tempo inteiro. É ele que faz o Eduardo, que fora do âmbito social da Mônica, ele é um cara mais caladão, mais introspectivo. E aí ele fica aqui empurrando ele. Não, você tem que falar, fala. E aí ele questiona várias coisas que o Eduardo pensa. E Lincoln, foi bom você ter citado ele, porque tem uma das coisas mais bonitas no filme que também passa lá meio desapercebido. Naquela cena que você falou no começo, que você ficou com vergonha alheia, e acho que todo mundo ficou, na cena que ele finalmente conquista a Mônica, que ele vai lá e canta num lugar que não era, uma música que não era. Percebam que só dá certo o negócio porque ele puxa. Porque esse amigo que tava morrendo de vergonha, mas a hora que ele viu que o amigo foi, que ele fez? Ele foi lá e puxou a música. E isso que é um amigo, né? Então ele foi o... Puxou a galera pra acompanhar. Isso que é amigo, ele foi o catalisador. De repente, se ele não tivesse feito aquele movimento, as pessoas iam jogar a latinha no Eduardo e mandar ele embora. Foi esse amigo que num momento falou, não, eu acho que você tá fazendo tudo errado, mas já que você tá fazendo, eu vou junto com você. Exatamente, eu achei lindo aquilo. Não, esse amigo realmente é um personagem brilhante, né? Também não vou entregar, né, o ouro do final, mas o final também, ele tem uma representação, Não, né? Vamos deixar o final esse dele. spoiler a gente vai guardar. Vamos preservar. E dá pra gente representar isso aí nas relações, né? Porque muitas vezes a gente imagina aquela relação romântica, os dois ilhados, sozinhos no mundo, eles contra o mundo. Cara, o negócio para dar certo, a gente precisa ter também apoios, né, confidentes, né, sentir que aquilo que você está fazendo é apreciado também pelos amigos, né, ter o apoio externo, né, a confirmação externa que é social, que não é só de um ou de outro. Social, por mais que eventualmente algumas confirmações sociais não venham, né, no caso do avô foi o inverso, né, foi uma desaprovação no filme, né. Que é da vida, né. E é da vida. E você vai ter desaprovações, você vai ter aprovações externas, e isso faz parte
parte da vida é a gente viver com isso bem e saber apreciar isso, saber dar valor a quem tá do nosso lado também, que não é só a pessoa amada ali, são os amigos, quem tá do nosso lado. Tem um ponto interessante também do filme que eu acho que a gente não poderia deixar de mencionar, que o filme se passa na década de 80, né? Tá claro isso desde o princípio. E tem alguns elementos que talvez... que, de novo, o filme foi bem feito, a gente entende, mas são elementos que a gente tem que fazer um ajuste na nossa cabeça. Por exemplo, a menção que se faz a ele assistir novelas. Ele fala muito disso com o avô. É lógico, consta na música, portanto tá explicado. Mas, levando tentando a gente sair um pouco da nossa contemporaneidade e voltar a 30 anos atrás, era um momento que era comum as famílias se reunirem no final da noite para assistir novela. Então ele fala muito disso, que ele... Até repercussão, né? Que a música das novelas ganhavam, né? Pois é. Então o filme retrata isso muito bem e a gente tem que saber ler. Outra coisa também que é bem interessante, que tem que dar uma ajustar o olhar para ver quando ela vai, né, se muda de um outro estado. Hoje pra gente é a coisa mais normal do mundo. Alguém mora em São Paulo, outro mora no Rio, outro mora em Brasília. Na década de 80 não era assim. Aí tem a cena lá no dela com a fichinha. No orelhão e a ficha acaba. Isso, no telefone. E vai falando a fichinha caindo. Exatamente. Então, veja, não precisa fazer o trabalho, né? O filme faz bem o trabalho, mas esse nosso olhar... Até um outro detalhe que me chamou a atenção, né? Hoje, exatamente hoje, do jeito que está o nosso país, a famosa polarização política, a coisa mais normal do mundo, toda família tem pelo menos uma pessoa que aponta para um lado e outra que aponta para o outro lado, politicamente, ideologicamente falando. Por mais que seja uma tragédia social, uma tristeza, mas é assim que tá. Quando se retrata aquela família com um avô que era militar, ideias mais retrógradas, etc, não era tão comum naquele momento como é hoje, porque tinha acabado a abertura política, o mais comum era ninguém falar do assunto. Então, assim, até essa leitura daquele momento tem que ser feita diferente, né? E o filme faz bem isso. De muitas formas, ele faz bem isso. Eu acho que até convida, né, de alguma maneira, ali, naqueles momentos, né, de interação entre a Mônica e o avô, né, e tudo, convida a gente talvez até a repensar essa polarização que a gente vem assistindo, né, nos últimos tempos, né, que a gente já falou disso aqui, né, que o Eduardo coloca isso muito bem, né, ele pode ser do jeito que for, mas ele é meu avô, mas e é importante pra mim que vocês, pelo menos, né, consigam ali ceiar juntos, né, e é isso, né, eu acho que são dicotomias, né, que levam a gente pra posições muito extremadas e que cerceiam liberdade, né, de alguma forma. Teve um cuidado de ambientação também nos 80, que eu achei muito bonito, para quem conheceu Brasília nos anos 80, que são as imagens com vegetação, árvore. O que acontece em Brasília? Brasília é uma cidade nova. Então, quem ia lá nos anos 80, você pegava árvores que eram jovens ainda. Então, você ia na rua, então as árvores não eram tão altas. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui para Brasília foi exatamente nos anos 80 e me chamou a atenção isso, que você vê aquelas avenidas e a gente está acostumado com, aqui em São Paulo, no Rio, né, árvores frondosas, né, avenida com aquelas árvores centenárias, e as árvores lá tinham 15, 20 anos, né, eram árvores mais jovens, então é uma vegetação mais baixa. Se você vai hoje para Brasília... Já mudou, então. Já mudou completamente, né, que hoje as árvores que tinham 20 anos nos anos 80 estão com seus 50 anos, já são árvores frondosas que cobrem as ruas, tudo. E no filme eu percebi isso, que as árvores não são árvores frondosas, são árvores 1980, né? Até esse... Que legal! Mais jovenzinhas. Que você não vê aquela sombra, né? Aquelas avenidas com árvores grandes, né? Então isso tem muito a ver também com o tempo de Brasília, 1980, como era. Eles fizeram uma boa reconstituição dos visuais das baladas, né? Meio porões, que era exatamente como era o underground lá de Brasília quando começou o Aborto Elétrico, que foi a primeira banda lá do Renato Russo, né? Eu tive oportunidade, morei em Brasília um tempo e tive oportunidade de conhecer bastante gente de Brasília que viveu nessa época, né? Pessoas da minha idade, que eu tenho idade próxima teria o Renato Russo, que passaram por isso, que conheceram as figuras, tudo. E aí você vê que a imagem, tanto musical como estética, é muito bem reconstituída
constituída. Vale a pena chamar atenção para isso também. Essa menção sua é bem importante. Essa coisa estética que eles fizeram. Tem uma integrante aqui do nosso grupo que ela tem uma teoria da conspiração baseada no filme. Ela tem. Nem eu lembro. Não tem nada comprovado. Eu procurei. Na internet não achei nada. Já lembrei. Quer dividir ou eu Pode falo? Jogar no ventilador. Ela tem a teoria de que o amigo do Inácio, né, do Eduardo, o Inácio, é uma representação do Renato Russo. Ela tem essa teoria. Eu procurei na internet, não achei nada mencionando, mas faz sentido. Faz um sentido. Mas o alter ego ali do Renato Russo cairia perfeitamente na imagem do amigo. Não é? Pois é, até porque, né, na história da música, né, é um casal que ele conheceu, né, era um casal que ele tinha, né, assim, uma relação. Ele conheceu. Verdade, eu lancei essa, nem eu lembrava mais. Isso me marcou. Lançou a bomba e saiu correndo. Exato. Exato, segura aí. Eu gostei de pensar isso. E aquela coisa da indumentária que ele usa no começo, ele vai explicando, não, eu tenho que ser aceito, né? Ele tem uma jogadinha legal ali. Não é tão simples, né? E que fala, né, um pouco dessas dinâmicas que vão acontecendo, né? Assim, o Eduardo mais retraído, eu acho que vem muito desse lugar dele não se sentir ali à vontade, inferior, porque ele, naquela primeira festa, né, onde ele conhece a Mônica, é muito engraçado, né, quando ele oferece jujuba pra ela, né? Você quer jujuba? E vai até o final dessa jujuba, hein? Essa jujuba faz parte. Exato. Mas é isso, né? Assim, ele tá num ambiente que ele não faz muito parte, não é dele, né? Ali ele é o peixinho fora. Exatamente, né? E o quanto que ele não faz grandes esforços pra se moldar ambiente nenhum. Nem com a Mônica depois. Mesmo passando por todas as vergonhas que ele passou, né? Com todas as bolas fora. Mas ele não se envergonha, né? Dele. Tanto que ele vai lá, né? Cantar a música na frente de todo mundo. A música da novela. Veja a novela aí no assunto de novo. E é isso, né? A Mônica sendo essa pessoa culta que, em tese, né, pode ser tida como alguém ali, né, até superior em algum nível, né? Se a gente pensar num certo elitismo, né, e tudo mais. Mas ele, em nenhum momento, a gente vê essa tentativa de mudar, assim como ele não faz com a Mônica também, né? Então, eu particularmente gostei muito desse Eduardo do filme, assim, né? Eu gostei demais dele. Tem uma coisa, né, que eu também tenho que dividir, né, que pra mim também é brilhante, sem entregar grandes spoilers também, mas em algum nível, mas é isso, né, a gente sabe onde que o filme vai parar, né. Eu achei também excelente aonde que o diretor escolheu encerrar o filme, porque na música tem a continuidade, né, a gente sabe o que aconteceu com aquele casal, né, e tudo mais, e ele não fez nenhuma passagem do tempo pra mostrar aquilo, né, ele mostra ali como possibilidades para um futuro, eles ali imaginando, né? Mas não tem, né? Assim, esse elemento ali concreto, como uma imagem no filme. E eu achei isso Foi genial. Brilhante. Genial. Tirou o meu comentário, eu estava guardando ele. Derrubou o comentário do Lincoln. Porque pra mim, né, deu essa impressão de nem tudo também a gente precisa ver, a gente precisa vivenciar, a gente tem essa liberdade de pensamento, né? De criação. E eles não vivenciaram esse futuro, eles planejaram. Exatamente. Eles só planejaram, né? Meio na brincadeira, essa foi a grande genialidade. Eles brincaram com os gêmeos que vão vir e que um deles vai ficar de recuperação. Olha lá, já Porque puxaram o Eduardo, que é uma grande sacanagem, que fala que, ele recuperação. Ele é um cara, ele passou na UNB e foi bem, engenheiro, não é? Tá brincando, mas ele também não é pouca coisa, né, não. Se vira muito bem. Respeitem o Eduardo, é isso aí. Cinema em Mente Podcast. Cinema, ciência e psicologia. Esperamos você na próxima sessão, ou melhor, no próximo episódio.